Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo nesse sábado, né? Sábado agitado aí, com jogos decisivos na Série C e na Série D. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês a informação que o Santa Cruz está matematicamente rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Santa Cruz que ainda vai jogar nessa rodada, né? O Santa Cruz entra em campo neste domingo para encarar o Tombense. Porém, o empate do Floresta com Volta Redonda em 1-1, jogo que aconteceu lá na cidade do Vozão na tarde desse sábado, acabou aí decretando, né, o segundo rebaixado, o terceiro rebaixado, melhor dizendo, e o primeiro desse grupo 1 para a Série D do ano que vem. Também vou falar que esse resultado de 1-1 entre Floresta e Volta Redonda também não foi bom para nenhum dos dois times, né? Foi ruim para o Santa Cruz, que foi rebaixado, foi ruim para o Floresta, né, que ainda não está livre do rebaixamento, e foi ruim para o Volta Redonda, que se complica aí na briga pela classificação. Nesse vídeo eu também vou falar que no grupo 2, né, o grupo B, mais cedo eu gravei um vídeo para falar do Paraná Clube, né? O Paraná Clube aí que acabou também sendo rebaixado nesse sábado. Havia uma briga pela quarta e última vaga desse grupo 2. E havia, porque o Criciúma acabou vencendo o Mirassol e ficou aí com a quarta vaga desse grupo B. E Botafogo de Ribeirão Preto e Figueirense, que jogavam no mesmo horário, acabaram morrendo abraçados, estão fora aí da briga. Então, portanto, no grupo B já está tudo definido. Os 4 classificados e também os 2 rebaixados. Amanhã, né, pelo grupo 1, né, neste domingo pelo grupo 1, pode aí acontecer a definição dos primeiros classificados. O Paysandu venceu o Altos lá no Piauí por 3-2, importante vitória do Paysandu, assumiu a liderança desse grupo e pode se classificar já nesse domingo. Para isso, vai depender aí de uma forcinha do Manaus, o Manaus que recebe o Ferroviário, o Manaus aí dependendo de uma vitória também para se garantir aí na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas para um melhor entendimento, né, para ilustrar melhor aí esse jogo a jogo aí, tudo que aconteceu nesse sábado e tudo que vai acontecer no domingo, eu vou colocar então na tela a tabela e a gente vai esmiuçando aqui jogo a jogo, beleza? Colocando então aqui na tela aqui a tabela, vamos começar falando então exatamente do jogo aí, né, dos jogos mais importantes desse sábado, que foi Floresta e Volta Redonda. Inclusive durante o jogo eu fiz uma live aqui no canal com o Barba do Futebol BR e a gente foi acompanhando aí a situação da partida para ver se o Santa Cruz ia ser de fato rebaixado nesse sábado ou se ia ganhar uma sobrevida até pelo menos o domingo, né? E o resultado de 1-1 confirmou o rebaixamento do Santa Cruz. O Santa Cruz ele tem 11 pontos e o Floresta foi a 18. Mesmo que o Santa Cruz vença os 2 próximos jogos, ele chega a no máximo 17 pontos, portanto não pode mais se classificar. Quem gostou desse resultado foi o Jacuipense. O Jacuipense que joga neste domingo fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. O Jacuipense tem 15 pontos e se vencer o Botafogo, o Jacuipense que vem de vitória contra o Volta Redonda, se o Jacuipense vencer esse jogo, ele vai alcançar os mesmos 18 pontos que o Floresta, vai ter o mesmo número de vitórias e aí o desempate vai ser no saldo de gols. Portanto, o Jacuipense aí acabou gostando desse resultado. Se o Floresta tivesse vencido, o Floresta se livrava do rebaixamento e já rebaixava também, aí já deixava o Jacuipense numa situação já praticamente rebaixado. Mas como o Floresta empatou, né, o Jacuipense aí ganhou uma sobrevida. E o Volta Redonda com esse resultado permanece na 5ª colocação com 23 pontos, né? Na verdade ele ganhou a 5ª colocação do Ferroviário que joga neste domingo contra o Manaus. O Volta Redonda tem 23 pontos, mas desperdiçou aí a chance de voltar ao G4. O Volta Redonda que, né, nas últimas rodadas aí desperdiçou pontos, né, deixou pontos pelo caminho contra equipes ameaçadas de rebaixamento. O Voltaço perdeu do Santa Cruz, perdeu do Jacuipense e empatou com o Floresta, um verdadeiro Robin Hood, né? Então o Volta Redonda fica numa situação complicada. Ainda não é eliminado nessa rodada, não corre o risco de ser eliminado nessa rodada, porque na última rodada ele tem o confronto direto contra a equipe do Tombense, mas ficou numa situação aí bem difícil. Era jogo pro Volta Redonda pontuar, né, vencer, se colocar ali entre os 4 melhores para decidir tudo na última rodada em casa. Então, esse foi o panorama desse jogo, Floresta e Volta Redonda. Resultado ruim para os 3. Ruim para o Floresta, ruim para o Volta Redonda e também ruim, péssimo para a equipe do Santa Cruz. Mais tarde, né, tivemos aí a vitória do Paysandu sobre o Altos por 3-2, aí um jogo bastante movimentado. Esse resultado fez o Papão assumir a liderança do grupo A, 27 pontos ganhos, 2 a mais que o Manaus que entra em campo neste domingo para receber a equipe do Ferroviário, né? E o Paysandu de certa forma aí se reabilita daquela derrota doída, né, do começo da semana
quando perdeu por 5-1 para o Ferroviário. E qual que é a situação dessas duas equipes, Paysandu e Manaus? Se o Manaus vencer, o Manaus vai a 28 pontos e deixa ali o Ferroviário com 23, né? Aí no máximo o Ferroviário chegaria a 26, então, e o Volta Redonda também só poderia chegar a 26, então o Manaus se classifica e também o Paysandu, porque o Paysandu já tem 27 pontos. Como o Volta Redonda e Ferroviário só poderiam chegar a 26, então essas duas equipes que se enfrentam na última rodada, né, vão se enfrentar na última rodada, disputando aí a liderança do grupo, já estariam classificadas. O Tombense vai jogar contra o Santa Cruz. Se o Tombense vencer, ele vai também a 27 pontos e também pode se classificar já nessa rodada aí, né? Já o Botafogo tem 23 pontos. O Botafogo, se vencer o Jacuipense, ainda não classifica, vai depender ainda da última rodada. O jogo Manaus e Ferroviário vai ser às 16 horas na Colina. O Tombense e Santa Cruz será às 18 horas e Botafogo e Jacuipense às 20 horas, né? Então, um jogo em cada faixa de horário. Agora vamos para o grupo B, porque no grupo B a rodada começou cedo hoje, né? Começou também com um jogo importante. O Oeste perdeu em casa para o São José por 1-0, né? Inclusive tem um vídeo já aqui no canal, né? Vou deixar no card no final para vocês saberem mais detalhes desse jogo. E esse resultado tirou, né, o São José, do São José o risco de rebaixamento. O São José se livra definitivamente do risco de rebaixamento e aí acaba rebaixando a equipe do Paraná Clube. Ainda até eu fui questionado porque o Paraná Clube poderia ainda alcançar o Mirassol. Isso antes do jogo da tarde, né? Naquele vídeo que eu falei do rebaixamento do Paraná, um seguidor falou que o Paraná ainda poderia alcançar a mesma pontuação do Mirassol. Só que o Paraná chegaria no máximo a 5 vitórias e o Mirassol já tem 6. Então o Paraná Clube não teria condição de ultrapassar o Mirassol, por isso que ele estava rebaixado. No entanto, o Paraná, já bem desanimado aí da derrota sofrida, né, acabou sendo presa fácil para o Grêmio Novo Horizontino. O Grêmio Novo Horizontino que venceu o Paraná por 1-0 e segue aí líder, né, isolado, mais líder do que nunca aí desse grupo B, né? O Novo Horizontino aí que vai se aproveitar ainda do confronto direto entre Ituano e Ipiranga para de repente já garantir a primeira colocação do grupo ainda neste domingo. Se houver empate no jogo Ituano e Ipiranga, a equipe do Novo Horizontino já se garante na primeira posição desse grupo e aí a gente já começa a desenhar os quadrangulares. Falando nesse grupo ainda, o último classificado foi conhecido à tarde. O Criciúma venceu aí já o desinteressado Mirassol pelo placar de 3-0. Com esse resultado, o Criciúma chegou a 30 pontos. O Figueirense venceu o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa por 2-1. O Figueirense fez a parte dele, porém o Figueirense foi a 26 pontos e no máximo pode chegar a 29 pontos. O Figueirense que joga contra o Criciúma na última rodada. Pro Figueirense pesou muito aquela derrota pro Oeste. O Figueirense foi o único time a ser derrotado pelo Oeste na Série C. E os 3 pontos que o Figueirense deixou de ganhar naquela partida estão aí sendo fundamentais para o time não conseguir a classificação. Porque se o Figueirense faz o que a maioria das equipes fez, que foi vencer o Oeste, o Figueirense teria 29 pontos e aí ia decidir tudo contra o Criciúma na última rodada no Orlando Scarpelli. Portanto, esse vacilo do Figueirense contra o Oeste acabou lhe custando aí a classificação para os quadrangulares. A rodada desse grupo vai ser fechada neste domingo, né, como eu falei, com o jogo às 11 da manhã entre Ipiranga e Ituano, né? O Ituano tem 31 pontos e o Ipiranga tem 30. Quem vencer segue ainda na briga pela primeira colocação contra o Grêmio Novo Horizontino. Se empatar, o Grêmio Novo Horizontino agradece e já segura com uma rodada de antecedência o primeiro lugar dessa chave. Então essa chave aqui, de agora, na última rodada, só vai servir para definir as posições de classificação para formar aí os quadrangulares, né? Para montar os quadrangulares. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo tenha sido esclarecedor, né? E deixa aqui nos comentários aqui com relação ao grupo 1, né? Vocês acham que o Paysandu e o Manaus vão conseguir se classificar neste final de semana? E as outras duas vagas? Quem que vocês acham que vão levar as outras duas vagas, já considerando que Paysandu e Manaus se garantam? Você acha que o Botafogo consegue avançar? O Tombense, né? O Tombense que vai ter o confronto direto contra o Volta Redonda na última rodada? Ou você acha que o Ferroviário ainda consegue beliscar uma das vagas aí desse grupo 1 e partir para os quadrangulares? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber.
Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Domingo tem vídeo, neste domingo tem vídeo, então fique ligado no canal, que vão ter novos vídeos aí. Então se você não está inscrito, se inscreva, ative o sininho para você ser avisado quando esses vídeos forem ao ar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!